Uma mulher de 21 anos é internada em um hospital. Seu pai, um almirante, gastou tudo o que tinha para levá-la até lá. Os melhores médicos, os melhores equipamentos e todas as noites, sem falhar, ela gritava. No momento em que sua cabeça tocava o travesseiro, ela gritava. Os médicos realizaram todos os exames, ressonâncias magnéticas, análises ao sangue, tudo estava normal. Disseram ao pai dela que era luto, disseram-lhe que era estresse, disseram-lhe que a dor da filha não era real. Mas uma enfermeira tranquila que trabalhava a tempo parcial neste piso, ela viu algo. Algo que mais ninguém se tinha dado ao trabalho de procurar. E uma noite, quando o corredor estava silencioso e ninguém estava observando, ela fez algo que ninguém mais ousou fazer. Ela pegou aquele travesseiro e o cortou. O que havia dentro? O que estava pressionando a filha do almirante todas as noites vai deixar você enjoado. Fique, porque essa história está prestes a ficar muito sombria. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite a história. Existem vidas que mudam silenciosamente. Nenhum momento específico, nenhum evento dramático que você possa apontar e dizer, foi aí que tudo desmoronou. Para Aubrey Perkins, nada desmoronou. Simplesmente esvaziou lentamente. Da mesma forma que um cômodo fica vazio depois que alguém que o preenchia vai embora. Sua mãe era essa pessoa. Aquela que preenchia todos os cômodos em que entrava. Aquela cuja risada você ouvia antes mesmo de vê-la. Aquela que se lembrava das pequenas coisas. Do jeito que Aubrey gostava do café. Da música que ela tocava todos os domingos de manhã. Da tradição dos cartões de aniversário que mantinham viva desde que Aubrey tinha 7 anos. Todos os anos, sem falta, um cartão, não um comprado em loja, mas um escrito à mão, porque era assim que elas faziam. Era algo delas. 2 anos atrás, sua mãe faleceu. E Aubrey ficou sozinha em um apartamento que antes parecia um lar, cercada por fotografias na prateleira que sorriam para ela de uma vida que não existia mais. Ela se sentava no silêncio daquele apartamento e sentia a ausência de sua mãe como um peso físico, pressionando seu peito, acomodando-se em seus ossos, recusando-se a sair. A dor não veio da maneira que as pessoas esperavam. Não veio em forma de lágrimas, não no início. Veio como uma dor, uma enxaqueca, aguda, ofuscante, repentina, que chegou uma noite sem aviso e roubou cada grama de sono que ela tinha. Ela acordou na manhã seguinte sentindo como se alguém tivesse entrado em sua cabeça e a torcido. E então isso aconteceu de novo e de novo. Noite após noite, a dor voltou implacável, implacável. Ela tentou terapia. Sentou-se em consultórios silenciosos com pessoas gentis que lhe faziam perguntas delicadas, e ela respondia da forma mais honesta possível, e saía sentindo-se apenas um pouco menos vazia do que quando entrou. Tentou medicação, comprimidos que deveriam amenizar a dor, acalmar a tempestade, dar ao seu corpo permissão para descansar. Algumas noites ajudavam um pouco. Na maioria das noites, não ajudavam em nada. Nada funcionava completamente e as noites continuavam chegando. Havia um cartão de aniversário na mesa da cozinha, em branco. Ela o pegou uma noite, semanas depois que sua mãe faleceu, e sentou-se com uma caneta na mão. Começou a escrever apenas algumas palavras, o começo de algo que não conseguiu terminar. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque dizer significava aceitar algo que ela não estava pronta para aceitar. Então, o cartão ficou ali, aberto, inacabado, na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio e de uma janela com vista para uma cidade que continuava se movendo sem ela. E Aubrey ficou sentada com o peso de tudo isso. A dor, o sofrimento, a exaustão, a sensação silenciosa e terrível de ser uma pessoa que ainda está aqui, mas não mais inteira. Ela tinha 21 anos. E ela estava se afogando, não na água, em algo mais lento, mais silencioso, algo que ninguém ao seu redor podia ver e que nenhuma quantidade de exames, testes ou conselhos bem-intencionados podia alcançar. Ela era uma filha. Ela estava de luto e sentia uma dor que ninguém conseguia explicar. E por um tempo, por mais tempo do que qualquer um deveria ter deixado passar, ninguém sequer tentou entender o porquê. O almirante John Perkins não é um homem fácil de entender. Ele passou a maior parte de sua vida se certificando disso. Na Marinha, em salas de comando, em salas cheias de pessoas que o observavam em busca de qualquer sinal de fraqueza, ele não lhes dava nada. Ele aprendeu cedo que um líder que mostra demais é um líder que perde o controle da sala. Então,
Ele manteve tudo guardado, escondido, trancado, e por décadas isso funcionou. Mas há coisas que nenhuma disciplina consegue conter. Ele estava sozinho em casa uma noite. A casa estava silenciosa de uma forma que parecia diferente da paz. Parecia uma ausência, como um espaço que costumava estar cheio de algo e agora estava simplesmente vazio. Ele sentou-se em uma cadeira, a mesma cadeira em que se sentava há anos, e pegou seu telefone, não para fazer uma ligação. Ainda não. Ele abriu suas mensagens de voz e encontrou uma de Aubrey. Não era nada. Esse era o ponto. Era apenas a voz dela. Casual, descontraída, rindo de algo pequeno, algo tão comum que nem importava o que fosse. Talvez ela estivesse contando a ele algo engraçado que aconteceu no supermercado. Talvez ela estivesse apenas ligando para dizer olá. O tipo de mensagem que uma filha deixa para o pai em uma terça-feira à tarde sem pensar duas vezes. O tipo de mensagem que você ouve uma vez, sorri e esquece na hora do jantar. Ele ouviu duas vezes e ficou sentado no silêncio que se seguiu. E o silêncio dizia tudo o que seu rosto não dizia. John Perkins comandou frotas. Ele tomou decisões sob pressão que a maioria das pessoas nunca teria que tomar em toda a vida. Ele enfrentou perigos, perigos reais. E em cada um desses momentos, seu corpo sabia o que fazer, sua mente era afiada, suas mãos eram firmes. Ele não recuava, nenhuma vez, nunca. Era assim que ele era. Era esse o homem que o mundo conhecia. Mas ver sua filha sofrer estava fazendo com ele algo que nenhum inimigo jamais poderia fazer. Porque essa não era uma batalha que ele pudesse travar. Esse não era um problema do qual ele pudesse sair com suas ordens. Não havia ordens a dar, nenhuma estratégia a executar, nenhuma cadeia de comando que levasse a uma resposta. Sua filha estava com dor, uma dor real, implacável e inegável. E todos os médicos que ela consultou, todos os exames que foram feitos, todas as pessoas bem intencionadas que tentaram ajudar, voltaram com as mesmas palavras vazias. Não sabemos. Não encontramos nada. Pode ser apenas estresse. E o almirante John Perkins, um homem que nunca na vida se sentiu verdadeiramente impotente, estava impotente. Então, ele fez a única coisa que sabia fazer quando o problema à sua frente era maior do que as ferramentas que tinha. Ele fez uma ligação. Ele usou todas as conexões, todos os recursos, toda a influência que havia construído ao longo de uma vida de serviço e conseguiu que sua filha fosse internada em um hospital de verdade, um lugar com os melhores médicos, os melhores equipamentos, a melhor chance de finalmente encontrar a resposta que todos os outros não conseguiram encontrar. Ele acreditava que se alguém neste mundo tinha as respostas, se alguém poderia finalmente fazer a dor parar, seria um lugar construído exatamente para isso. Então, ele a levou para lá. E quando ele atravessou a porta do hospital, entrando na luz fluorescente, no zumbido das máquinas e nos passos silenciosos das enfermeiras no piso de linóleo, ele carregava consigo algo mais pesado do que o posto. Ele carregava a esperança silenciosa e desesperada de um pai que estava ficando sem opções e a recusa teimosa e inabalável de parar de procurar por uma. Quando Aubrey chegou ao hospital, o quarto parecia algo próximo da esperança. Era claro, limpo, o tipo de lugar que traz uma promessa silenciosa. Que em algum lugar dentro dessas paredes, alguém tem a resposta. As camas estavam feitas com cuidado. A luz entrava suavemente pela janela. Havia máquinas que zumbiam com propósito, enfermeiras que se moviam com intenção, médicos com diplomas nas paredes e anos de treinamento por trás de suas mãos. Era, em todos os aspectos, um lugar construído para curar. E por um breve momento durante o dia, quando a luz do sol ainda tocava o chão e o corredor do lado de fora estava cheio de passos e conversas silenciosas, Aubrey quase parecia tranquilo. Quase parecia alguém que poderia realmente estar bem. As noites eram diferentes. Há um tipo particular de silêncio que se instala sobre um hospital após o anoitecer. Não é o silêncio da PA, é o silêncio da espera. As luzes do teto se apagam, os passos diminuem, o zumbido das máquinas se torna o som mais alto da sala. E a escuridão real, começa a se infiltrar em torno de tudo. É nessa escuridão, nesse silêncio, que Aubrey deitava a cabeça no travesseiro e a dor vinha. Não lentamente, não suavemente. Ela chegava como algo violento, uma força aguda e incandescente que a rasgava no momento em que sua cabeça tocava o travesseiro. E ela gritava. Não era um gemido, não era um choro,
Não era o tipo de som que poderia ser ignorado ou explicado. Era um grito, do tipo que atravessa paredes, do tipo que te acorda mesmo que você já esteja acordado, do tipo que diz a todos ao alcance da voz que algo está muito, muito errado. E o hospital reagiu da maneira que os hospitais reagem. Enfermeiras correram para o quarto, médicos foram chamados. Alguém solicitou mais exames. Novas análises de sangue foram feitas. Exames neurológicos foram realizados novamente. Novas tomografias foram feitas. E os resultados foram exatamente os mesmos de todas as vezes anteriores. Limpos, normais, nada de errado, nada lá, nada que explicasse a dor que atormentava uma garota de 21 anos todas as noites, sem falhar. Então, os médicos fizeram o que os médicos fazem quando os exames mostram que não há nada de errado. Eles se entreolharam do outro lado da sala com aquela expressão particular, que não é exatamente preocupação e nem frustração, mas algo entre os dois. E começaram a explicar. Poderia ser estresse, disseram. Poderia ser luto. Poderia ser o trauma de perder a mãe ainda vivo dentro dela, manifestando-se de maneiras que os exames simplesmente não conseguiam captar. Usaram palavras que soavam razoáveis. Usaram frases que soavam compassivas. E então, um por um, saíram da sala. A porta se fechou e Aubrey ficou sozinha. A sala era a mesma de uma hora atrás. A mesma cama, as mesmas máquinas, o mesmo travesseiro sob sua cabeça. Mas agora parecia completamente diferente. Parecia um lugar onde ninguém iria voltar. Um lugar onde as respostas já haviam sido dadas, mesmo que não fossem respostas de verdade. Eram suposições. Eram explicações oferecidas por pessoas que já haviam decidido que não valia a pena investigar mais a fundo o problema. Ela recostou a cabeça porque o que mais poderia fazer? E a dor voltou, e ela gritou novamente. E dessa vez o corredor do lado de fora permaneceu silencioso. Ninguém correu para dentro. Ninguém foi chamado. Porque na mente das pessoas que administravam aquele andar, o caso já havia sido analisado. Os exames já haviam sido feitos. A conclusão já havia sido alcançada. Aubrey Perkins estava com dor e ninguém tinha uma resposta. E nenhuma pessoa naquele andar ficou tempo suficiente para perguntar o porquê. Nem toda pessoa que entra em um quarto o transforma. Algumas pessoas passam pelos espaços da mesma forma que a água passa por um cano. Funcionais, determinadas, sem destaque. Elas fazem o que precisa ser feito, fazem bem e seguem para a próxima tarefa. Não há nada de errado nisso. Os hospitais funcionam com pessoas assim. O sistema precisa delas, mas, de vez em quando, não com frequência, sem nenhum cronograma, de nenhuma forma que possa ser prevista ou fabricada, há alguém que passa por uma sala de forma diferente. Alguém que desacelera onde todos os outros aceleram. Alguém que percebe o que todos os outros ignoram. Angela Mark tinha 28 anos. Ela era nova no turno da noite nesse andar. Sabia o suficiente para que a maioria das outras enfermeiras ainda não tivesse aprendido seu ritmo. Ela era quieta, não tímida, não distante, mas quieta da maneira que certas pessoas são quietas. O tipo de quietude que vem de prestar muita atenção ao mundo ao seu redor. O tipo de silêncio que, se você estivesse prestando atenção, poderia perceber que ela estava fazendo algo que o barulho de todos os outros não estava. Ela se moveu pelo corredor naquela primeira noite da mesma forma que se movia por todos os corredores, lentamente, verificando cuidadosamente cada paciente. Não com a eficiência rápida de alguém correndo contra o tempo, mas com um tipo de atenção sem pressa que parecia quase fora de lugar em um hospital à noite. Ela estava presente. Ela estava lá em cada porta de uma forma que as outras enfermeiras, que tinham muitos pacientes, pouco tempo e muitas horas já em pé, simplesmente não podiam se dar ao luxo de estar. E então ela parou do lado de fora da porta de Aubrey. Ela não passou por ela. Ela não olhou para dentro e continuou andando. Ela ficou ali e ouviu de algum lugar dentro do quarto. Ela podia ouvir a respiração tranquila de uma menina que não estava dormindo. O tipo de respiração que pertence a alguém que está acordado, exausto e com medo do que está por vir. Angela ouviu por um momento e então entrou. Aubrey estava sentada na cama. Não porque quisesse, mas porque deitar-se havia se tornado algo que ela temia. Seus olhos estavam vermelhos. Seu rosto estava cansado de uma forma que ia além de uma noite ruim. Era o rosto de alguém que vinha sofrendo há muito tempo e havia deixado de esperar que alguém fizesse algo a respeito. Angela olhou para ela e não fez uma dúzia de perguntas. Não pegou um prontuário e começou a ler os resultados dos exames. Não ofereceu uma explicação, uma sugestão ou uma garantia.
Simplesmente sentou-se na cadeira ao lado da cama e ficou lá. E isso era o suficiente para Aubrey naquele momento. Nas noites seguintes, Angela continuou voltando. Não porque o horário exigisse, não porque alguém lhe dissesse para prestar atenção especial a essa paciente, mas porque algo havia chamado sua atenção. Algo pequeno, algo silencioso, e ela não conseguia esquecer. Então ela observou. Observou da maneira como alguém observa quando não está procurando nada em particular, mas de alguma forma sabe que a resposta está lá, escondida à vista de todos. Basta ficar parado o tempo suficiente para vê-la. Ela percebeu que Aubrey chorava quando se deitava. Percebeu que Aubrey ficava bem quando se sentava, bem quando ficava em pé, bem quando andava. A dor não aparecia quando Aubrey estava se movimentando. Não aparecia quando ela estava em pé. Ela só vinha quando ela deitava a cabeça no travesseiro. Angela anotou isso não em um prontuário oficial, mas em seu próprio caderninho. O tipo de caderno que uma pessoa carrega quando está pensando em algo que ainda não consegue colocar em palavras, mas se recusa a deixar escapar. Ela anotou. Ela sublinhou e ficou olhando para o que havia escrito por um longo tempo. Ela viu algo que ninguém mais naquele andar se preocupou em procurar. E na noite seguinte, ela iria agir. Há momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Nem sempre você os reconhece quando eles chegam. Às vezes, eles chegam silenciosamente. Às vezes, eles chegam no meio de uma noite comum, em um quarto comum, quando ninguém está olhando e nada no mundo parece estar prestes a mudar. Mas está e muda. O corredor estava silencioso. O tipo de silêncio que só existe em um hospital depois da meia-noite. Denso, pesado, imperturbável. Angela Mark entrou no quarto de Aubrey da mesma forma que entrava todas as noites antes desta, silenciosamente, com cuidado, sem fazer mais barulho do que o necessário. Aubrey estava deitada na cama, com os olhos semicerrados, o corpo ainda tentando fazer o que não conseguia fazer há semanas, tentar dormir ou pelo menos fingir que o sono ainda poderia vir naquela noite. Angela ficou ali parada por um momento. Ela olhou para Aubrey, ela olhou para a cama e então seus olhos se moveram para o travesseiro. Ela vinha pensando nisso há dias. Ela vinha pensando nisso. O padrão em seu caderno. A maneira como a dor sempre vinha no mesmo momento. O momento em que Aubrey se deitava. A maneira como nunca vinha em nenhum outro momento. Angela tinha pensado nisso repetidamente. Da mesma forma que se vira uma pedra na mão quando algo em seu peso não parece certo. E naquela noite ela havia decidido. Naquela noite ela iria descobrir. Ela estendeu a mão para o travesseiro. Ela o pegou. E a primeira coisa que sentiu, a primeira coisa antes de qualquer outra coisa, foi que havia algo errado. Não era macio como um travesseiro deveria ser. Não era leve como um travesseiro deveria ser. Era pesado, rígido, denso de uma forma que parecia antinatural, como se algo que não deveria estar ali tivesse sido colocado dentro dele. Seu coração começou a bater baixinho no início, um batimento lento e constante que ela podia sentir no peito, atrás das costelas, no espaço entre os pulmões. Mas suas mãos permaneceram firmes. Suas mãos permaneceram perfeitamente, deliberadamente firmes. Porque Angela Mark não era uma mulher que recuava diante do que precisava ser feito. Ela pegou a tesoura. Era pequena, do tipo que se mantém na enfermaria para cortar fita adesiva, aparar curativos, para as centenas de pequenas tarefas que preenchem um turno da noite. Ela a segurou na mão e olhou para o travesseiro, e por um momento, apenas um momento, a sala ficou completamente, totalmente silenciosa, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, esperando. Ela colocou a tesoura ao longo da costura do travesseiro e começou a cortar. O tecido se abriu lentamente, centímetro por centímetro, a linha cedendo sob a pressão da lâmina. E à medida que se abria, à medida que o interior do travesseiro começava a se revelar, as mãos de Angela não tremiam. Sua respiração não parou. Ainda não. Não até ela ver o que havia lá. Enterrados na espuma, escondidos sob a superfície, invisíveis para quem não pensasse em olhar. Pregos, dezenas deles enferrujados, velhos, suas pontas inclinadas para cima, afiadas, deliberadas, precisas, enterradas profundamente dentro da espuma de uma forma que não era acidental. Não poderia ter sido acidental. Cada uma delas posicionada para fazer exatamente uma coisa: causar dor. Causar dor de uma forma que não deixasse feridas, sangue, marcas, evidências, provas de que algo tivesse acontecido, exceto pelo grito de uma garota no escuro em que ninguém acreditava. Elas se espalharam pelo lençol branco do hospital, uma a uma,
e depois todas de uma vez. O som do metal contra o tecido, pequeno, frio, silencioso, era o único som na sala. Angela não gritou. Ela não se moveu. Ela não recuou. Não cobriu a boca, nem emitiu nenhum dos sons que uma pessoa emite quando o mundo muda sob seus pés. Ela simplesmente ficou ali parada e olhou para o que estava à sua frente, para o que estava dentro daquele travesseiro. Eu teria sido pressionada contra a cabeça de Aubrey todas as noites pela prova final, inegável e impossível do que alguém havia feito a essa garota. Alguém fez isso de propósito. Alguém olhou para uma garota de 21 anos em luto e fez uma escolha silenciosa, calculada e deliberada para fazê-la sofrer. E por semanas, ninguém tinha visto, ninguém tinha olhado, ninguém tinha pensado em perguntar por que um travesseiro poderia parecer estranho. Angela olhou para as unhas mais uma vez, e então, lentamente, ela pegou seu telefone. Angela Mark não entrou em pânico. Essa foi a primeira coisa que todos notaram nela nos momentos que se seguiram. E isso foi mais importante do que as pessoas perceberam, porque o pânico em um momento como aquele é contagiante. Ele se espalha pela sala da mesma forma que o fogo se espalha pela madeira seca. Uma pessoa perde a compostura e toda a sala perde o controle. Angela não deixou isso acontecer. Ela ficou ao lado da cama, ao lado das unhas espalhadas pelo lençol branco, e fez o que precisava ser feito com calma, com precisão. Da maneira como alguém faz algo quando entende que os próximos minutos serão importantes por muito tempo. Ela pegou seu celular, fotografou os pregos, cada um deles, de todos os ângulos, a maneira como a luz refletia na ferrugem em suas pontas, a maneira como estavam dispostos dentro da espuma, a maneira como o travesseiro havia sido cortado e deixado exposto sobre o lençol. Ela documentou tudo, tudo mesmo, e então ela chamou a segurança, sem frenesi, sem voz trêmula ou palavras apressadas. Ela ligou da maneira que uma pessoa liga quando sabe exatamente o que está relatando e exatamente porque isso é importante. Ela contou o que havia encontrado. Ela disse onde. Ela disse em qual quarto. E ela esperou. Em poucos minutos o andar foi fechado. Ninguém entrava, ninguém saía. A segurança chegou primeiro. Silenciosa, firme, imediata. Depois vieram os médicos, depois os administradores, o tipo de pessoas que normalmente não aparecem num andar de hospital a esta hora da noite, mas que agora estavam ali, movendo-se pelo corredor, com a urgência particular de pessoas que entendem que algo muito, muito errado aconteceu dentro do prédio. Os telefones tocavam, as portas se fechavam. O zumbido do hospital, que estava tão calmo e silencioso apenas alguns minutos antes, agora estava vivo com o ritmo agudo e entrecortado de pessoas reagindo a algo que nenhuma delas esperava encontrar. E alguém ligou para o almirante John Perkins. Ele chegou rapidamente, mais rápido do que qualquer um esperava. Ele caminhou pelo hospital no meio da noite, da maneira como um homem caminha quando recebe uma notícia sobre sua filha e seu corpo ainda não decidiu se vai desmoronar ou lutar. Alguém o encontrou no final do corredor. Alguém lhe entregou um telefone. Na tela, uma fotografia. As unhas espalhadas sobre lençóis brancos de hospital, dezenas delas, enferrujadas, apontadas para cima, colocadas propositalmente dentro de um travesseiro onde sua filha descansava na cabeça todas as noites. Seu rosto não se quebrou. Ele endureceu. Ficou frio de uma forma que as pessoas ao seu redor nunca tinham visto antes. Não era a dor da cena 2. Não era o desespero silencioso de um pai que não sabia como consertar algo. Isso era diferente. Esse era o almirante, o homem que passou décadas enfrentando o perigo, comandando salas, tomando decisões que outras pessoas não suportavam tomar. Cada grama desse treinamento, dessa disciplina, dessa fúria cuidadosamente controlada, tudo isso agora voltado para uma única pergunta. Uma pergunta que ardia dentro dele como algo em chamas no peito. Quem fez isso com minha filha? Mas do outro lado da sala, onde tudo havia começado, outra coisa estava acontecendo. Algo mais silencioso. Algo que existia em um mundo completamente diferente do confinamento, da segurança, das fotografias e da fúria. Aubrey acordou. O barulho a havia despertado. Os passos, as vozes, o zumbido baixo de algo acontecendo que ela ainda não conseguia entender. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi Angela, ainda ali ao seu lado, sem correr em direção à porta, sem se deixar levar pelo caos que se movia pelo corredor lá fora. Apenas ali, sentada na mesma cadeira em que se sentara naquela primeira noite. Calma, presente, sem pressa, Angela olhou para ela e não explicou tudo o que estava acontecendo lá fora. Ainda não.
Em vez disso, ela se esticou ao lado da cama, silenciosamente, gentilmente, e pegou um travesseiro novo, limpo, macio, seguro. Ela o colocou ao lado de Aubrey e disse em uma voz tão baixa que quase desapareceu no silêncio do quarto. 2 palavras. Tente novamente. Aubrey olhou para ela. E então ela olhou para o travesseiro e lentamente, com cuidado, deitou a cabeça. Silêncio. Sem dor, sem gritos, sem aquela onda aguda e ofuscante de algo que a rasgava no momento em que fechava os olhos. Apenas silêncio. Apenas quietude. Apenas a sensação simples e comum de um corpo finalmente podendo descansar. Pela primeira vez em semanas, paz. Quando algo assim acontece dentro de um hospital, algo tão deliberado, tão oculto, tão próximo das pessoas que deveriam estar seguras, a investigação não começa com respostas. Começa com perguntas. Perguntas silenciosas, cuidadosas. O tipo de perguntas que um homem como o detetive Pascal Unwin faz, não porque ele já não suspeite da verdade, mas porque precisa vê-la diante de si antes de se permitir acreditar nela. Pascal Unwin não era um homem que agia com pressa. Ele passara anos suficientes fazendo esse trabalho para entender que os casos que pareciam simples na superfície quase nunca eram simples por baixo. E, a partir do momento em que entrou naquele hospital e viu as fotografias dos pregos, viu a forma como tinham sido dispostos, a forma como tinham sido escondidos, o cuidado que tinham tido para garantir que causariam dor sem deixar uma única marca. Ele soube. Soube que não seria uma história curta. Soube que seria longa e preparou-se para a ler desde o início. As câmaras vieram primeiro. Horas de filmagens tiradas de todos os ângulos do hospital. O corredor do lado de fora do quarto de Aubrey, o corredor que levava até ele, as escadas, as entradas de serviço, as docas de carga, tudo revisado, tudo assistido quadro a quadro. Em alguns casos, por um homem que não procurava drama, nem um momento de culpa óbvia, mas algo menor, algo mais silencioso, um detalhe, um movimento, uma pessoa em um lugar onde não deveria estar, em um momento em que ninguém mais estava observando. E então o travesseiro em si foi rastreado. Foi aí que o trabalho se tornou metódico, cuidadoso, o tipo de trabalho investigativo que não gera momentos dramáticos e barulhentos, mas que, na verdade, é onde os casos são realmente resolvidos. Alguém tinha que perguntar, de onde veio aquele travesseiro? Não no sentido amplo, mas no sentido exato. De qual prateleira? De qual depósito? Quais mãos o tocaram? Quais mãos o moveram? Quais mãos o colocaram no quarto de Aubrey Perkins? A cadeia era limpa. Era isso que a tornava inquietante. Estava documentada, registrada, rastreada. Da mesma forma que tudo em um hospital é rastreado, porque os hospitais são lugares que funcionam com papelada, procedimentos e o registro cuidadoso de tudo o que passa por suas portas. O travesseiro tinha vindo da lavanderia. Tinha ido para o depósito. Tinha sido entregue no quarto. Cada etapa foi contabilizada. Cada etapa tinha um nome associado a ela. E o detetive Unwin seguiu essa cadeia silenciosamente, pacientemente e deliberadamente. Da mesma forma que um homem segue um fio através de um pedaço de tecido, puxando suavemente, observando para ver aonde ele leva. Ele levou a um nome, Jude Wood, um prestador de serviços de lavanderia do hospital. Alguém que trabalhava nos bastidores do prédio, nos quartos que os pacientes nunca viam, nos corredores que existiam apenas para as pessoas que mantinham o hospital funcionando por dentro. Alguém comum. Alguém que se movia pelo sistema sem chamar atenção. Alguém que, no papel, não tinha motivo para estar envolvido em algo assim. O detetive Unwin olhou para o nome na tela. Ele não reagiu da maneira como alguém reage quando encontra a resposta. Ele não se recostou. Ele não exalou. Ele não se permitiu a pequena e silenciosa satisfação de um caso se encaixando, porque ele ainda não se encaixava. Ainda não. O que ele estava vendo não era um final, era uma porta. E do outro lado dessa porta, ele já sabia que havia uma sala na qual ainda não havia entrado. Uma sala onde a verdadeira história o esperava. Jude Wood não era um estranho. Ele não era alguém que agiu sozinho. Um homem como Jude Wood, quieto, comum, um empreiteiro sem nenhum motivo específico para atacar uma garota enlutada em um quarto de hospital. Não fez algo assim do nada. Alguém lhe pediu para fazer isso. Alguém lhe disse para fazer isso.
Alguém colocou os pregos em suas mãos e o apontou para aquele travesseiro, garantindo que a cadeia de eventos parecesse limpa o suficiente para que ninguém pensasse em olhar duas vezes. A verdadeira questão não era o que aconteceu. O detetive Unwin já sabia o que aconteceu. Os pregos, o travesseiro, a dor, os gritos, tudo isso. A verdadeira questão era quem deu a ordem. E essa pergunta, fria, silenciosa, pesada com o peso de tudo o que implicava, era a única coisa em que Pascal Unwin pensava enquanto estava sentado sozinho naquele quarto, olhando para um nome em uma tela que era apenas o começo de onde essa história o levaria. Jude não parecia um vilão. Era isso que o tornava perigoso. Ele não parecia um homem capaz de algo assim. Era calado, comum. O tipo de pessoa que você cruzava no corredor e esquecia antes de chegar ao fim dele. O tipo de pessoa que se misturava ao fundo de um prédio da mesma forma que o papel de parede se mistura à parede. Presente, necessário à sua maneira, mas nunca algo que chamasse a atenção. Ele trabalhava naquele hospital há anos. Ele chegava, fazia seu trabalho e ia para casa. Ninguém se lembrava do seu rosto. Ninguém se lembrava do seu nome. E isso, como o detetive Pascal Unwin compreendeu, era exatamente o motivo pelo qual alguém o tinha escolhido. Trouxeram-no para interrogatório. Ele sentou-se numa sala, uma sala pequena, uma sala silenciosa, o tipo de sala onde acontecem conversas que não devem sair das suas paredes. E o detetive Unwin sentou-se à sua frente sem agressividade, sem o tipo de pressão que faz uma pessoa fechar-se. Unwin era paciente, ele estava calmo. Ele entendia que homens como Jude não cederam sob pressão. Eles cederam sob o peso lento e constante de alguém que já sabia a resposta e estava simplesmente esperando que o homem à sua frente a descobrisse. E assim a verdade veio à tona, pedaço por pedaço, como sempre acontece quando uma pessoa percebe que as paredes ao seu redor já se fecharam e não há para onde ir, a não ser para frente. Ele foi pago. Não uma fortuna, não o tipo de dinheiro que muda uma vida, compra uma casa ou liberta um homem do tipo de pressão financeira silenciosa que acompanha pessoas como ele todos os dias de sua existência. Mas o suficiente para fazer a coisa valer a pena, o suficiente para fazer o risco parecer administrável, o suficiente para fazer um homem que nunca tinha feito nada parecido em toda a sua vida decidir que dessa vez ele faria. Disseram-lhe para colocar um travesseiro específico em um quarto específico. Isso era tudo. Essa era a instrução. Pegue isso, coloque aqui. Não pergunte o que há dentro. Não abra. Não olhe muito de perto, apenas faça o que lhe foi pedido. Pegue o que lhe foi prometido, vá para casa e esqueça que isso aconteceu. Ele alegou que não sabia o que havia dentro. O detetive Unwin olhou para ele por um longo tempo quando ele disse isso. Um olhar longo, silencioso e ininterrupto. O tipo de olhar que não acusa, mas também não aceita. Ele simplesmente fica ali, no espaço entre o que um homem diz e o que um homem quer dizer. E naquele silêncio, o público entendeu algo que as palavras de Jude Wood não conseguiram esconder. Se ele sabia exatamente o que havia naquela almofada, ou se tinha escolhido deliberada e cuidadosamente não perguntar. O resultado foi o mesmo. Uma menina havia sofrido noite após noite por causa de algo que ele havia colocado em seu quarto com suas próprias mãos. Mas a história não terminava com Jude Wood. O detetive Unwin sabia disso desde o momento em que se sentou à sua frente. Jude Wood não era o centro disso. Ele não era a mente por trás disso. Ele era a mão silenciosa, comum, fácil de esquecer, que havia feito o que outra pessoa havia planejado. E agora Unwin precisava encontrar essa outra pessoa. Então ele seguiu o dinheiro. Foi aí que a investigação mudou. Foi aí que ela deixou de ser sobre o que havia acontecido em um quarto de hospital para ser sobre algo maior, algo mais antigo, algo que existia muito antes de Aubrey Perkins colocar a cabeça naquele travesseiro. O dinheiro que havia sido pago a Jude não vinha de dentro do hospital. Não veio de ninguém ligado ao prédio, à equipe, ao sistema em que Aubrey havia sido colocada. Veio de uma conta externa, privada, cuidadosamente criada, cuidadosamente escondida. O tipo de conta que uma pessoa cria quando não quer ser encontrada. Mas o detetive Unwin era um homem paciente. E homens pacientes encontram coisas que homens cuidadosos tentam enterrar. A conta levou a um nome, e esse nome levou a uma história. E essa história levou a algo que fez a sala parecer mais fria do que em qualquer outro momento de toda a investigação. Porque não se tratava de um estranho. Não era alguém que tinha escolhido Aubrey aleatoriamente, sem motivo,
por alguma crueldade sem sentido que não podia ser explicada. Era alguém que conhecia o almirante John Perkins, alguém que tinha uma história com ele, alguém que carregava uma velha ferida, um rancor, uma traição, uma dívida que nunca havia sido paga e que, em algum momento, decidiu saldar da única maneira que causaria mais dor. Isso nunca teve a ver com Aubrey. Nunca foi aleatório. Alguém olhou para esse almirante, olhou para sua família, olhou para sua filha, olhou para a única coisa no mundo que John Perkins amava mais do que tudo e fez uma escolha. Uma escolha silenciosa, deliberada e calculada para atingir e causar dor onde mais doeria. E o detetive Pascal Unwin estava prestes a descobrir exatamente quem era essa pessoa e exatamente por que ela tinha feito isso. Alguém olhou para uma menina enlutada e seu pai e escolheu fazê-lo sofrer de propósito, na escuridão, onde ninguém estava observando, e quase conseguiu se safar. Quase. Existe uma ideia comum sobre como é a justiça. Ela vive nos filmes, nos programas de televisão e nas histórias que contamos uns aos outros sobre como o mundo deveria funcionar. É barulhenta, é dramática. Há portas sendo arrombadas, sirenes tocando e pessoas sendo retiradas de quartos diante de multidões que assistem, aplaudem e sentem a emoção particular que vem de ver alguém que fez algo terrível finalmente ser humilhado em público. É satisfatório da mesma forma que um espetáculo é satisfatório. Dá às pessoas algo para apontar e dizer: esse é o momento em que tudo acabou. Mas a justiça real nem sempre é assim. Às vezes, é mais silenciosa do que você esperaria. Às vezes, ela não vem com um estrondo, mas com o peso simples, firme e sem pressa de um sistema que fez seu trabalho e chegou ao lugar onde sempre iria chegar. Às vezes, ela vem no meio de um dia comum, em um corredor comum, sem ninguém assistindo, exceto as pessoas que precisavam estar lá. E às vezes, ela vem de uma forma que reflete exatamente aquilo a que está respondendo. O crime foi cometido em silêncio, e assim, a justiça também foi feita em silêncio. O detetive Pascal Unwin passou dias seguindo a pista. Dias de trabalho cuidadoso, dias puxando fios e lendo documentos, e sentado em salas silenciosas com homens que não queriam falar, esperando que a verdade viesse à tona, como sempre acontece quando alguém é paciente e teimoso o suficiente para permitir isso. Ele seguiu o dinheiro, ele seguiu o nome, ele seguiu a história, o rancor antigo, a ferida enterrada, a dívida que apodreceu na escuridão por mais tempo do que a maioria das pessoas imaginaria ser possível. E ele chegou ao fim disso, a pessoa na porta que precisava ser aberta. E ele a abriu, não com força, não com barulho, não com o tipo de energia teatral que transforma uma prisão em uma performance. Ele entrou na sala da maneira como um homem entra em uma sala quando já fez todo o trabalho difícil. E o que resta é simplesmente o ato de terminar o que foi começado. Ele estava calmo, ele estava controlado. Ele era preciso da mesma maneira que tinha sido preciso durante toda a investigação. Cada palavra medida, cada ação deliberada, cada movimento carregando a autoridade silenciosa de um homem que entendia exatamente o que aquele momento significava e se recusava a desperdiçá-lo com qualquer coisa que não importasse. A pessoa que ordenou que os pregos fossem colocados dentro do travesseiro de Aubrey Perkins estava ali naquela sala, do outro lado da porta. A pessoa que olhou para a filha enlutada de um almirante e fez uma escolha fria, calculada e deliberada de interferir na vida dela e causar dor onde fosse mais profundo. A pessoa que usou Jude Wood como um instrumento e uma conta externa como escudo e o silêncio de um hospital à noite como cobertura. A pessoa que acreditava, talvez genuinamente, que poderia fazer isso e desaparecer no fundo do mundo e nunca ser encontrada. Ela estava errada. O detetive Unwin não levantou a voz. Ele não precisava. Ele não sorriu. Não por crueldade, não por satisfação, não por qualquer emoção que pudesse ser compreensível, dado o que essa pessoa havia feito. Ele simplesmente ficou ali e disse o que precisava ser dito. As palavras que a lei exige. As palavras que marcam a linha entre o antes e o depois. As palavras que dizem a uma pessoa de forma clara, firme e sem ambiguidade que o que ela fez foi visto, foi rastreado, foi compreendido e que agora está acabado. A pessoa não resistiu. Não havia mais nada com que lutar. As provas foram apresentadas. A trilha foi seguida até o fim. A cadeia que ligava os pregos ao travesseiro, a madeira de Jude ao dinheiro,
A conta, ao nome, à história e ao motivo foi montada com um tipo de precisão cuidadosa e paciente que não deixa margem para negação. Não havia para onde ir, nenhum lugar para se esconder, nenhuma ponta para puxar que desvendasse o que já havia sido construído. E assim tudo terminou silenciosamente. O detetive Unwin observou a porta se fechar. Ele ficou parado no corredor por um momento, sozinho ou quase sozinho, e não comemorou. Ele não se permitiu o pequeno suspiro de alívio que um homem pode sentir quando um trabalho longo e difícil é finalmente concluído. Porque isso não era uma vitória, não no sentido usual da palavra. Uma vitória implica que algo foi conquistado, mas nada havia sido conquistado ali. Uma garota havia sofrido por semanas na escuridão, com uma dor que ninguém conseguia explicar e que ninguém se preocupou em investigar a fundo para entender. Esse sofrimento não podia ser desfeito. As noites que ele roubou não podiam ser devolvidas. O medo, a impotência e a solidão de uma garota de 21 anos de idade deitando a cabeça no travesseiro e gritando. Essas coisas existiam agora. Elas haviam acontecido. Eram permanentes. O que o detetive Owen fez, o que a investigação fez, o que a lei fez não foi apagar isso. Foi responder a isso. Foi olhar para o que tinha sido feito e dizer: nós vemos isso. Nós investigamos. Encontramos a pessoa que escolheu fazer isso. E ela será responsabilizada pelo que fez. Ele acenou com a cabeça uma vez. Para ninguém em particular, ou talvez para o trabalho em si, para o trabalho silencioso, sem glamour, mas necessário, de um homem que passou a vida acreditando que a verdade merece ser encontrada. Mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando a descoberta não conserta o que foi quebrado, alguns finais não vêm acompanhados de aplausos. Eles vêm acompanhados do fechar de uma porta e da certeza firme, silenciosa e inabalável, de que ela não se abrirá novamente. E no silêncio que se seguiu, no corredor daquele hospital onde algo terrível havia sido feito e algo necessário havia sido respondido, o detetive Pascal Unwin permaneceu em pé por mais um momento. Então ele se virou e foi embora, porque ainda havia pessoas naquele prédio que precisavam de algo além de justiça. Agora elas precisavam de algo mais silencioso, algo mais caloroso, algo que a lei não podia lhes dar, mas que a história ainda não havia terminado de contar. Há manhãs que parecem diferentes das que vieram antes. Não porque o mundo tenha mudado de forma grandiosa ou óbvia. O sol ainda nasce no mesmo lugar. O ar ainda se move pelos mesmos corredores. O hospital ainda é o mesmo prédio que era na noite anterior. As mesmas paredes, os mesmos pisos, o mesmo zumbido silencioso das máquinas fazendo seu trabalho ao fundo de tudo. Mas algo mudou, algo invisível, algo que não vive na sala em si, mas nas pessoas dentro dela. E nessa manhã em particular, essa mudança estava em toda parte. A luz do sol entrava pela janela, da mesma forma que deve ter entrado todas as manhãs, desde que aquela sala foi construída. Mas hoje parecia diferente. Parecia dourada, quente. O tipo de luz que não apenas ilumina um espaço, mas o preenche, se instala nele. Da mesma forma que o calor se instala em um quarto, depois que um inverno longo e brutal finalmente chega ao fim. Ela tocava as bordas da cama, tocava o chão, tocava o ar silencioso e parado de uma forma que fazia o quarto parecer menos um quarto de hospital e mais algo completamente diferente. Algo mais suave, algo que pertencia a um tipo de história diferente daquela que vinha sendo contada ali há semanas. Aubrey estava sentada, não porque precisasse, não porque deitar-se tivesse se tornado algo assustador novamente. Ela estava sentada porque havia dormido a noite toda sem dor, sem gritos, sem a força aguda, ofuscante e implacável que roubava todas as suas noites há mais tempo do que ela conseguia se lembrar. Ela havia deitado a cabeça em um travesseiro limpo e seguro, aquele que Angela lhe dera, e fechara os olhos. E pela primeira vez em semanas, a escuridão não trouxera dor. Trouxera descanso, descanso verdadeiro. O tipo de descanso que o corpo precisa tão desesperadamente que quando finalmente chega, parece quase milagroso. E ela parecia diferente por causa disso. Não de forma dramática, não de uma maneira que qualquer pessoa que passasse pela porta notasse, mas da maneira que uma pessoa fica quando o peso que carregava, silenciosamente e invisivelmente por muito tempo, é tirado. Mesmo que apenas um pouco, mesmo que apenas o suficiente para deixá-la respirar. Angela estava ao lado dela. Estava sentada na mesma cadeira em que se sentara naquela primeira noite. A noite em que entrou no quarto de Aubrey e simplesmente ficou. Mas ela não estava lá como enfermeira naquela manhã.
Ela não estava verificando prontuários, monitorando nada ou fazendo qualquer uma das tarefas silenciosas e necessárias que preenchem o turno de uma enfermeira. Ela estava simplesmente lá como pessoa, como alguém que havia escolhido estar naquele quarto, naquele momento. Não porque o trabalho exigisse isso, mas porque algo dentro dela, algo silencioso, teimoso e profundamente humano, não a deixava estar em nenhum outro lugar. Elas conversaram baixinho, sem pressa, da maneira como duas pessoas conversam quando não há pressa nem pressão, e o espaço entre elas já foi preenchido com algo que não precisa de palavras para existir. Angela perguntou a Aubrey como ela havia dormido. Aubrey quase sorriu quando respondeu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas era real, e era o primeiro que alguém via em seu rosto há muito tempo. A sala ficou em silêncio por um tempo depois disso. Não era um silêncio desconfortável, não era o tipo de silêncio que precisa ser preenchido, mas o tipo que pertence a um momento que é completo em si mesmo. O tipo de silêncio que duas pessoas compartilham quando estão confortáveis o suficiente uma com a outra para que as palavras nem sempre sejam necessárias. A luz do sol se movia lentamente pelo chão. As máquinas zumbiam com suas notas baixas e constantes, e do lado de fora da janela, o mundo continuava como sempre, indiferente à pequena e enorme coisa que estava acontecendo dentro daquela sala. Então Aubrey olhou para Angela e fez a pergunta. Não de forma dramática, não com o peso de alguém dizendo uma fala em uma peça. Ela perguntou da maneira como uma pessoa pergunta algo quando está pensando nisso há algum tempo e finalmente encontrou as palavras para expressar. Silenciosamente, simplesmente, honestamente, por que você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou? A pergunta pairou no ar entre elas. Não era uma pergunta complicada, mas carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Todas as noites de dor, todos os médicos que haviam saído da sala, todos os exames que haviam dado negativo, todas as pessoas que haviam olhado para Aubrey e visto estresse, tristeza, trauma, ou algo que pudessem nomear, arquivar e parar de pensar. Todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, haviam escolhido desviar o olhar. Angela não respondeu imediatamente. Ela não se apressou em preencher o silêncio com algo reconfortante, caloroso ou cuidadosamente escolhido. Ela ficou com a pergunta por um momento, da maneira como uma pessoa fica com algo quando quer dar a resposta que merece. Não a resposta que soa bem, mas a que é verdadeira. E então ela disse simplesmente, em voz baixa, sem enfeites, ênfase ou qualquer uma das coisas que as pessoas acrescentam às palavras quando querem que soem importantes. Porque eu ouvi. 3 palavras. Era tudo. 3 palavras que não explicavam tudo. Não podiam explicar tudo, mas que continham a verdade dentro delas. A verdade do que Angela tinha feito desde a primeira noite em que entrou naquela sala. Ela não tinha feito nada dramático. Não tinha realizado nenhum ato heróico. Não se tinha anunciado, nem exigido atenção, nem feito o tipo de gesto grandioso que fica na memória e é recontado. Simplesmente prestou atenção. Observou. Reparou. Ficou. Ouviu. Realmente ouviu quando todos e tudo ao seu redor já haviam decidido que não havia mais nada para ouvir. E foi esse ato silencioso, teimoso e sem pressa de prestar atenção que salvou Aubrey Perkins. Não foi a investigação, não foi a prisão, não foi a justiça que foi feita em uma sala silenciosa em algum lugar da cidade. Todas essas coisas foram importantes. Todas essas coisas eram necessárias. Mas o que mudou a vida de Aubrey? O que a alcançou na escuridão, na dor, na solidão de um quarto de hospital onde ninguém mais havia ficado, foi essa única pessoa que escolheu ouvir. Uma pessoa que olhou para uma menina em dor e não desviou o olhar. A luz do sol avançou um pouco mais pelo chão. O quarto permaneceu em silêncio e as duas ficaram sentadas ali, Angela e Aubrey, na quietude dourada e quente de uma manhã que, pela primeira vez em toda essa história, parecia pertencer à esperança. Existem portas pelas quais passamos todos os dias sem pensar nelas. São apenas portas. Elas se abrem, nós passamos, elas se fecham atrás de nós, e o momento se vai antes mesmo de ter existido plenamente. Mas existem outras portas. Portas diante das quais ficamos um pouco mais do que o habitual. Portas onde algo muda dentro de nós antes mesmo de atravessarmos. Onde o ato de cruzar o limiar parece diferente de todas as outras vezes que o fizemos. Onde algo do outro lado daquela porta não é o que deixamos para trás da última vez que aqui estivemos. E o mundo, de uma forma pequena e silenciosa, mudou. O almirante John Perkins estava na porta do quarto de hospital de sua filha. Era a mesma porta, a mesma moldura,
o mesmo corredor atrás dele, a mesma luz entrando pela janela no final do corredor. Nada na arquitetura do lugar havia mudado. Nada no prédio, no andar ou na maneira como a manhã se desenrolava nessa parte do hospital era diferente do que tinha sido em todas as outras manhãs desde que Aubrey foi internada. E, no entanto, tudo estava diferente. Tudo parecia diferente. O ar parecia diferente. A luz parecia diferente. O silêncio parecia diferente. Porque da última vez que John Perkins ficou exatamente nesse mesmo lugar, o mundo era um tipo de lugar. E agora, silenciosamente e irreversivelmente, era outro. Ele não entrou imediatamente, ficou ali parado. Por um momento, na porta, da maneira como um homem fica quando não está totalmente pronto para seguir em frente, mas também não está disposto a desviar o olhar. Ele olhou para a filha. Aubrey estava sentada na cama, tranquila de uma maneira que ele não via há meses, não fingindo tranquilidade, não fingindo, realmente tranquila. O tipo de paz que habita o corpo, não apenas o rosto, o tipo que vem depois que algo pesado finalmente foi tirado. Ela olhou para cima e o viu, e sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que um pai reconhece instantaneamente, sem dúvida, como diferente dos que vieram antes. Seus olhos se moveram de Aubrey para Angela. Ela estava ao lado da cama, sentada na cadeira que havia se tornado sua nos últimos dias. A cadeira que se tornou, sem que ninguém declarasse, o lugar onde ela pertencia neste quarto. Ela olhou para ele silenciosamente, sem fingimento, sem o tipo particular de nervosismo que a maioria das pessoas sente quando um almirante olha para elas. Quando um homem com décadas de autoridade e comando atrás de si volta toda a sua atenção para você. Angela não se encolheu sob esse olhar. Ela não se endireitou, nem se mexeu, nem desviou o olhar. Ela simplesmente encontrou o olhar dele. A maneira como uma pessoa encara o olhar de alguém é a prova de que não tem nada a esconder. John Perkins passou toda a sua vida em salas onde era ele quem as pessoas olhavam. Salas onde uma única palavra sua podia mudar o rumo de tudo o que acontecia dentro delas. Ele deu ordens que moveram navios através dos oceanos. Tomou decisões em segundos que outras pessoas não teriam conseguido tomar em horas. Passou décadas sendo o homem que outros homens seguiam. O homem em quem outros homens confiavam. O homem que outros homens acreditavam que poderia consertar qualquer coisa que estivesse quebrada diante dele. Mas ele não tinha consertado isso. Ele tinha levado sua filha para o melhor lugar que conhecia. Ele tinha usado todas as conexões que tinha. Ele tinha feito tudo o que um pai com seus recursos, seu alcance e sua teimosa recusa em desistir poderia fazer. E nada disso, nem uma única parte disso, tinha sido o que a salvou. O que a salvou foi mais silencioso do que tudo isso, menor do que tudo isso. Foi uma mulher de 28 anos, nova nesse andar e desconhecida por qualquer pessoa importante nesse prédio. Uma mulher que não tinha nenhum título que importasse em salas como essa. Nenhuma posição, nenhuma autoridade, nenhuma razão, por qualquer medida que o mundo normalmente usa para decidir quem importa e quem não importa, para ser a pessoa que mudou tudo. E, no entanto, ela foi. Ele olhou para ela por um longo tempo, da maneira como um homem olha para alguém quando está tentando encontrar as palavras para algo que não tem palavras fáceis. Quando o que ele quer dizer é maior do que a linguagem normalmente permite. Quando a gratidão real do tipo que vive no fundo do peito e não vai embora, não é suficiente e ele sabe que não é suficiente. E ele está procurando por algo que se aproxime mais da verdade do que ele sente. Ele não se apressou. Não preencheu o silêncio com algo automático ou esperado. Não disse obrigado, embora fosse isso que sentia. Não disse que ela salvou sua filha, embora fosse verdade. Não recorreu a nenhuma das frases que as pessoas usam em momentos como esse. Aquelas que soam bem, que são educadas, que reconhecem o que aconteceu sem honrar totalmente o peso disso. Ele deixou o silêncio permanecer. Deixou-o respirar. E então, quando estava pronto, quando as palavras encontraram sua forma dentro dele, ele falou: "Você fez o que eu não pude fazer." Ele disse isso baixinho, não com a voz autoritária que preenchia salas há décadas, não com a autoridade que movia frotas, moldava estratégias e lhe rendeu todas as medalhas penduradas na parede de sua casa. Ele disse isso com algo completamente diferente. Algo que vivia por baixo de tudo isso. Algo mais antigo, mais silencioso e mais honesto do que a patente jamais fora. Seguiu-se um momento de silêncio. A sala o manteve. A luz do sol o manteve. Aubrey na cama o manteve,
observando seu pai com uma expressão que trazia sua própria compreensão silenciosa do que estava acontecendo. E então o almirante John Perkins disse mais uma palavra. Sua voz ficou mais baixa, mais suave, mais pesada, com um significado que ia além do simples som. Uma palavra que não era apenas uma palavra que era um título, um reconhecimento, uma declaração feita não em uma cerimônia ou em uma sala formal ou na frente de alguém que a registraria ou lembraria da maneira como as coisas oficiais são lembradas. Feita aqui, em um quarto de hospital, à luz da manhã, entre um homem que passou a vida comandando o mundo e uma mulher que simplesmente escolheu prestar atenção a uma pessoa dentro dele. Guardião, a palavra pairou no ar da maneira que certas palavras fazem quando não são apenas ditas, mas dadas. Quando carregam algo de uma pessoa para outra que não pode ser retirado e não precisa ser. Ela ficou ali entre eles, no silêncio, no calor daquela sala, e significava tudo o que deveria significar. Significava eu vejo você. Significava eu sei o que você fez. Significava que o mundo nem sempre entenderá isso e que as pessoas ao seu redor talvez nunca saibam completamente o que custou para você ficar. Mas eu sei, eu vejo, e estou lhe dando a única coisa que tenho que chega perto de ser suficiente. Angela olhou para ele. Ela não sorriu. Ela não abaixou a cabeça, nem pressionou a mão contra o peito, nem fez nenhuma das coisas que as pessoas fazem quando recebem algo que as emociona e querem que a outra pessoa saiba que isso a tocou. Ela simplesmente olhou para ele, ele então lentamente acenou com a cabeça uma vez. Um único aceno silencioso, não uma performance, não um reconhecimento oferecido apenas para o momento. Apenas a verdade simples, sem pressa, honesta, de uma mulher que fez o que fez, não porque queria um título, reconhecimento ou uma palavra dita a ela em uma sala ensolarada. Ela fez isso porque era o que precisava ser feito, alguém precisava fazer e ela estava lá. E a palavra guardiã permaneceu na sala muito tempo depois do silêncio que se seguiu. Há finais que se anunciam. Você pode senti-los chegando. A maneira como uma história se aproxima de seu momento final. A maneira como a música cresce. A maneira como as palavras começam a carregar o peso particular de algo que está prestes a ser dito pela última vez. Esses finais são satisfatórios à sua maneira. Eles dizem que é isso. É aqui que paramos. Este é o lugar onde a história vive agora para sempre, no espaço que criou para si mesma, dentro de você. Mas há outros finais, mais silenciosos. Finais que não se anunciam de forma alguma. Finais que chegam da mesma forma que o amanhecer chega. Sem som, sem sinal, sem qualquer alarde. Apenas uma mudança lenta, gradual e quase imperceptível na luz. E quando você percebe, já aconteceu. A escuridão já está atrás de você e você já está em um lugar novo. Este foi um desses finais. Aubrey Perkins estava sozinha na sala. Não da mesma forma que estava sozinha antes. Não da mesma forma que estava sozinha naquelas noites em que os médicos saíam e o corredor ficava silencioso e o silêncio parecia abandono. Não da mesma forma que estava sozinha quando a dor chegava e não havia ninguém para ver. E o único som no quarto era a sua própria voz, quebrada por algo invisível e cruel. Aquela solidão, do tipo que vive no corpo, do tipo que se instala nos ossos quando você sofre em um lugar onde ninguém fica. Aquela solidão tinha desaparecido. Ela se dissipou silenciosamente, sem cerimônia. Da mesma forma que certas coisas desaparecem quando a causa delas é finalmente removida. O quarto parecia diferente agora, mais quente. Não porque a temperatura tivesse mudado, ou porque alguém tivesse aberto uma janela ou ajustado a luz, mas porque algo havia acontecido dentro dessas paredes que mudou a forma como o próprio espaço era sentido. Algo importante havia sido feito ali. Algo havia sido visto, testemunhado e respondido. E o quarto, da maneira que os quartos às vezes guardam os resquícios das coisas que aconteceram dentro deles, carregava isso consigo agora. Um calor, uma sensação tranquila e persistente de que este era um lugar onde algo bom havia acontecido. Aubrey sentou-se na cama. A luz do sol ainda estava lá, agora mais suave, movendo-se lentamente pelo chão, como acontece no final da manhã, sem pressa, sem apressar, como se até mesmo a luz compreendesse que aquele momento não precisava ser preenchido com nada além de si mesmo. Ela olhou ao redor do quarto por um momento, para a janela, para as paredes, para o ar silencioso e imóvel que a cercava, e então seus olhos se moveram para a mesa de cabeceira. Havia um cartão ali, em branco,
simples, branco. O tipo de cartão que poderia ser qualquer coisa. Uma carta, um bilhete, uma mensagem, uma promessa. Ainda não tinha palavras, ainda não tinha significado. Era apenas um cartão à espera. Da mesma forma que as coisas em branco esperam pacientemente, sem expectativa, que alguém decida o que elas vão se tornar. Aubrey estendeu a mão para pegá-lo. Ela o segurou nas mãos por um momento, virando-o, sentindo seu peso, a textura do papel contra seus dedos, e então pegou a caneta que estava ao lado dele sobre a mesa. Ela a segurou por um momento também, sem pressa, sem tentar escrever as palavras antes que o sentimento por trás delas se formasse completamente. Ela ficou sentada com ele, o cartão, a caneta, o silêncio do quarto. Da maneira como uma pessoa se senta com algo quando sabe que o que está prestes a fazer é importante. Não de uma forma grandiosa, não de uma forma que o mundo verá, registrará ou lembrará, mas de uma forma que é verdadeira, de uma forma que é deles. E ela começou a escrever. As palavras se moviam pelo cartão lentamente, com cuidado. A caneta se movia da maneira particular como se move quando alguém não está apenas colocando letras em uma página, mas colocando algo de si mesmo ali. Algo que vivia dentro dela sem ser dito há algum tempo. Algo que precisava de um lugar para pousar. Algo que não podia mais ficar onde estava. Não vemos as palavras. A câmera, se houvesse uma câmera, focaria em sua mão, na caneta, no movimento lento e silencioso da escrita, mas não nos mostraria o que ela está escrevendo. E não precisaria, porque o público já sabe. Eles sabem por causa de um cartão sobre a mesa da cozinha, em um apartamento silencioso, em uma cena que aconteceu logo no início desta história. Um cartão de aniversário pela metade que Aubrey começou a escrever para sua mãe semanas depois que ela morreu e nunca terminou. Um cartão que ficou ali, aberto, incompleto, sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio. Um cartão que não era sobre celebração. Era sobre luto, sobre perda, sobre a dor particular da impossibilidade de dizer as coisas que você precisa dizer a alguém que não está mais lá para ouvi-las. Aquele cartão tinha sido uma ferida aberta, algo que Aubrey havia começado e não conseguiu terminar, porque terminar significava aceitar algo que ela ainda não estava pronta para aceitar. Este cartão é diferente. Este cartão não é para sua mãe. Este cartão não é sobre luto, não é sobre perda ou dor, ou as longas noites brutais que vieram antes desta manhã. É sobre algo completamente diferente. Algo que não existia na vida de Aubrey quando aquele primeiro cartão foi deixado inacabado na mesa da cozinha. Algo que entrou em seu quarto de hospital em um turno noturno tranquilo, sentou-se ao lado dela e ficou. Este cartão, este aqui, ela vai terminar. E ao terminá-lo, algo se fecha. Não com força, não com drama, não com o som de uma porta batendo, nem com o fim de um capítulo, nem com a última frase sendo dita com todo o peso de tudo o que veio antes. Fecha-se da mesma forma que uma ferida se fecha lentamente, silenciosamente com o tempo. Da mesma forma que a dor se fecha não desaparecendo, mas tornando-se algo que você pode carregar sem que ela o esmague. Da mesma forma que uma história se fecha quando já disse tudo o que precisava dizer, e a única coisa que resta é o silêncio que vem depois, escreveu Aubrey. A caneta se movia, a sala permanecia em silêncio. A luz do sol se movia um pouco mais pelo chão, e o cartão se enchia lentamente, palavra por palavra, com as coisas que precisavam ser ditas, as coisas que não podiam mais ficar dentro dela, as coisas que não tinham outro lugar para ir, exceto aqui, nesta página, nesta sala, neste momento que não pertencia a ninguém além dela. E então ela parou. Ela segurou o cartão nas mãos por mais um momento, olhando para ele, lendo o que havia escrito ou não lendo, simplesmente segurando-o. Da maneira como você segura algo quando não está totalmente pronto para deixá-lo ir, mas sabe que o tempo de segurá-lo está quase acabando. E então, gentilmente, ela o virou e o colocou com a face para baixo na mesa de cabeceira e o deixou ir. O cartão ficou ali na mesa, a luz, virado para baixo, com as palavras escondidas. Seu significado era conhecido apenas pela pessoa que as havia escrito e pela pessoa a quem se destinavam. E isso era suficiente. Era exatamente suficiente, porque nem todas as mensagens são destinadas ao mundo. Algumas mensagens são destinadas a uma única pessoa. E o ato de escrevê-las, de colocá-las no papel, de dar-lhes um lugar para existir fora do corpo que as carregava, é o que importa. Não quem as lê, não se elas são vistas, apenas o fato de que elas foram finalmente, depois de tudo,
escritas. A sala estava silenciosa agora de uma forma que não estava antes. Não era o silêncio do vazio, não era o silêncio da solidão ou da ausência, ou a quietude particular que surge quando ninguém está lá e ninguém está chegando. Era um tipo diferente de silêncio, um silêncio completo, um silêncio que não esperava que algo acontecesse, mas simplesmente existia. Repobut, repousando no espaço onde algo já havia acontecido. E a voz veio lentamente, baixinho, quase sussurrada. Não era a voz de alguém apresentando uma conclusão. Não era a voz de alguém encerrando as coisas, amarrando pontas soltas ou dizendo ao público o que sentir. Era a voz de alguém oferecendo algo, uma verdade, pequena, silenciosa. O tipo de verdade que não precisa ser alta para ser real. Todas as noites, em algum lugar deste mundo, alguém está sofrendo de uma dor que ninguém consegue explicar. As palavras se movem pelo silêncio da sala, da mesma forma que a luz se move pela água, suavemente, sem força, tocando tudo por onde passam. E em algum lugar há uma pessoa que vai perceber. Um momento de silêncio. A sala o manteve. O cartão sobre a mesa o manteve. A luz do sol ainda se movia, ainda quente, ainda sem pressa, aguardava. Quem ficará? Outro momento de silêncio, mais longo desta vez. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de tudo o que as palavras carregaram, de tudo o que a história construiu e de tudo o que o público sentiu desde o primeiro momento deste vídeo até este. Quem cortará o travesseiro? As palavras se acomodaram no silêncio da mesma forma que as pedras se acomodam na água, suavemente, permanentemente, sem perturbar a superfície. Quem ouvirá? E então mais um momento de silêncio. Longo o suficiente para sentir, longo o suficiente para sentar, longo o suficiente para o público entender que o que acabou de ser dito não é apenas sobre Aubrey, não é apenas sobre Angela, não é apenas sobre esta história neste hospital, nesta noite em particular. É sobre todas as pessoas que já sentiram dor e se sentiram invisíveis. E todas as pessoas que já escolheram silenciosamente, sem reconhecimento, sem recompensa, ver que essa pessoa existe. Uma pausa. E às vezes, elas já estão bem ao seu lado. A sala não mudou. A luz do sol não se moveu mais rápido ou mais devagar do que vinha se movendo o tempo todo. O cartão permaneceu onde estava, virado para baixo sobre a mesa, guardando suas palavras para si mesmo. E Aubrey permaneceu onde estava, sentada na luz quente, no silêncio, na paz que finalmente, depois de tudo, a encontrou. E a tela ficou escura. Não de repente, não com um corte ou um estrondo ou qualquer um dos finais abruptos que roubam um momento do público antes que ele tenha a chance de senti-lo plenamente. Escureceu da mesma forma que a luz havia entrado naquela manhã, lenta e suavemente. Da mesma forma que as coisas terminam quando lhes é dado tempo e espaço para terminarem adequadamente. Da mesma forma que uma respiração é liberada. Da mesma forma que uma mão solta e a história termina. Não porque tudo tivesse sido resolvido, não porque todas as feridas tivessem sarado, ou todas as perguntas tivessem sido respondidas, ou todas as coisas quebradas tivessem sido colocadas de volta no lugar como estavam antes, mas porque o que precisava ser dito tinha sido dito. O que precisava ser visto tinha sido visto. O que precisava ser feito por Angela, pelo detetive Unwin, pelas forças silenciosas, teimosas e sem pressa da atenção, da justiça e do amor tinha sido feito. E em algum lugar no silêncio que se seguiu, na escuridão, no espaço onde a história havia vivido, respirado e sido importante, um cartão estava virado para baixo em uma mesa de cabeceira com palavras que ninguém além da pessoa a quem se destinava jamais leria. E isso era o suficiente. Isso sempre seria o suficiente.